Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 1º de julho. A polícia investiga a explosão de um caminhão que carregava produtos químicos em um posto de combustíveis em Rio Claro, no interior de São Paulo. A venda ilegal de terrenos em Belo Horizonte, alvo de uma operação da polícia. Os investigados são suspeitos de negociar um loteamento que não existe. A Prefeitura do Rio anuncia mudanças na vacinação contra a Covid-19. Marcelo, com esse anúncio fica antecipado novamente o calendário de vacinação aqui da capital fluminense. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. E ainda, quase 10 graus negativos na Serra de Itatiaia, no Rio, a menor temperatura registrada no país este ano. É agora aqui no Brasil TV. Uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas numa explosão num posto de combustíveis em Rio Claro, na região central do estado de São Paulo. O fogo começou num caminhão. O motorista do caminhão que explodiu continua internado aqui na Santa Casa de Rio Claro, na região central do estado de São Paulo. Ele deu entrada em estado grave, passou por cirurgia e hoje o estado de saúde dele é estável. Jovino Rocha de Andrade, de 51 anos, é um outro caminhoneiro que acabou morrendo depois dessa explosão. Esse caminhoneiro morava em Conchal, uma cidade vizinha a Rio Claro, e tinha ido ao posto de combustíveis abastecer 2 caminhões dele para ir ao Rio de Janeiro, entregar colchões e sofás. Ele morreu logo depois de tentar ajudar o motorista que chegou no posto com um caminhão pegando fogo. Vamos ver alguns vídeos dessa mega explosão registrada em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luiz, aqui em Rio Claro. A Prefeitura de Rio Claro confirmou que nessa explosão foram mais de 20 feridos, com queimaduras de 2º e 3º graus e também muitas pessoas que inalaram fumaça. Desse total, quase todos já receberam alta. Heitor Moreira, de Rio Claro, para o Brasil TV. Amanhã foi de muita tensão em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A Petrobras conseguiu na Justiça a reintegração de posse de um terreno onde 400 famílias estavam acampadas. Houve tumulto quando a polícia chegou e acabou jogando bombas de efeito moral para cumprir essa ordem. O batalhão de choque cercou o terreno em Itaguaí, enquanto os oficiais de justiça tentavam negociar com o grupo. Cerca de 400 famílias ocupavam o local desde o começo de maio, em barracos improvisados, quase todos de madeira com teto de lona. A polícia usou um cabo de aço para puxar o portão. Um grupo fez uma barricada com pedaços de madeira e ateou fogo para tentar impedir a entrada dos agentes. O repórter Guilherme Peixoto acompanhou. Situação tensa aqui em Itaguaí, na região metropolitana. Os policiais, nesse momento, estão tentando, olha só, retirar o portão. Estão jogando água nesse momento, a partir daquele blindado ali na rua. Estão jogando água por cima dessa barricada que está em chamas. Nesse momento, há uma certa correria, isso que eu consigo ver aqui da janela do Globocop. E os policiais arremessam, veja só, bombas de efeito moral lá para dentro desse acampamento. Mais bombas explodindo do lado de fora nesse momento. E as pessoas lá do lado de dentro tentando resistir, algumas delas atirando paus, pedras aqui para o lado de fora, pelos policiais. Mais bombas de efeito moral, mais bombas também lá do lado de dentro. O fogo se alastrou rapidamente nos barracos. Esse grupo correu para os fundos do terreno, uma área imensa. Parte da área já estava demarcada com estacas. Parecia uma tentativa de ampliar o acampamento. Hoje nós estamos aqui porque a gente não tem para onde ir, porque o povo foi despejado de suas casas, o povo foi desempregado durante essa pandemia. Com a entrada da polícia, as famílias tiveram que deixar o terreno. Pessoas ficaram feridas. O Ramon foi atingido por uma bala de borracha no nariz. A gente estava aqui para fazer o ato pacífico, foi só sentar ali, todo mundo sentar para não acontecer nada. Os caras já entrou atirando aí do jeito que você viu aí, ó, dando tiro em todo mundo. Uma mulher passou mal e teve que ser carregada. A polícia disse que não houve excesso. Algumas pessoas saíram voluntariamente e pacificamente, desocuparam o terreno. No entanto, a grande maioria, incitada por algumas pessoas, optou por permanecer e resistir à ordem legal de desocupar o terreno. A nossa ação ela foi pautada em técnicas para minimizar ou eliminar esse tipo de efeito colateral. Depois que a situação foi controlada, os barracos começaram a ser derrubados.
A entrada do acampamento continua impedida pelos policiais do choque, mas eles estão liberando que alguns moradores entrem para buscar alguns pertences. Essa movimentação que a gente vê aqui o tempo todo, olha só, eles usaram uma lona, colocaram aí colchão, tiraram um pouquinho do que tinha em casa. Ali também mais uma pessoa saindo com um colchão na cabeça, alguns outros objetos. Vai um ajudando o outro e outras pessoas chegam para ajudar. Essa senhora se desesperou ao saber que, mais uma vez, não tem onde morar. Somos família do bem, a gente está precisando, a gente quer uma resposta. Ainda segundo a Polícia Militar, uma mulher foi presa. A Petrobras informou que o mandato de reintegração foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça e foi cumprido com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Itaguaí para garantir a desocupação segura e pacífica do terreno. A empresa disse ainda que vai providenciar alimentação, colchonete e cobertores para as pessoas que aceitarem ficar temporariamente nos abrigos da Prefeitura de Itaguaí. A Prefeitura disse, diante dessa ordem de reintegração de posse, que tentou cadastrar os acampados, mas foi impedida pelas lideranças do grupo. A Prefeitura disse ainda que continua disposta a fazer esse cadastramento e ajudar as famílias, seguindo as orientações do Estado e também da Justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu hoje de manhã mandados de busca e apreensão de documentos. A operação foi para combater um esquema ilegal de loteamento e venda de terrenos em um dos bairros mais valorizados da capital. O Ricardo Soares é quem tem os detalhes. As vítimas estavam comprando simplesmente promessas, lotes que só existiam no mundo virtual. Elas eram atraídas por anúncios publicados na internet, em redes sociais, e acabavam acreditando na possibilidade de comprar um lote de 440 metros quadrados numa das regiões mais valorizadas de Belo Horizonte, bairro Mangabeiras, pagando o preço de lote no interior. Aí, quando o sonho desmoronou, algumas dessas vítimas procuraram a polícia para denunciar. Essas investigações começaram aí há cerca de 2 meses e hoje, cedo, a polícia deflagrou aí uma operação para arrecadar provas contra os supostos envolvidos aí nessa empresa que estaria aplicando esse suposto golpe. Um é um empresário da construção civil do bairro Ouro Preto, região da Pampulha, e o outro um militar reformado da Polícia Militar na região noroeste da capital. Essas pessoas já estão sendo investigadas aí por prática de estelionato e também crime contra a administração pública, vão ser intimadas pela Polícia Civil a prestar depoimento. A polícia diz que já tem provas, documentos aí, contratos de compra e venda, recibos de pagamento, mas diz que ainda é muito cedo para saber se quem botou dinheiro nesse negócio vai conseguir ver a cor desse dinheiro de volta. Militares do Exército e da Polícia Federal fizeram uma operação para retirar garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami, que fica em Roraima. Robson Moreira tem as informações para a gente de Boa Vista. Olá, a Polícia Federal informou que até agora 6 acampamentos de garimpeiros foram destruídos na terra indígena Yanomami, no norte de Roraima. Além disso, os militares apreenderam motores usados na extração do ouro e cerca de 2.500 litros de diesel. Ao perceberem a chegada da polícia, os garimpeiros fugiram pela mata e ninguém foi preso. Mas a estrutura desses acampamentos também chama a atenção. Em um desses locais, os agentes encontraram uma antena para acesso à internet e até um salão improvisado para corte de barba e cabelo dos garimpeiros. A região é alvo de pelo menos 20 mil invasores que fazem a extração ilegal do ouro nos arredores das comunidades indígenas. A operação, que também conta com o apoio do IBAMA e da FUNAI, começou na última terça-feira e, de acordo com a PF, ainda não tem data para terminar. A terra indígena Yanomami é a maior reserva indígena do país. Com quase 10 milhões de hectares, cerca de 27 mil índios vivem na região em mais de 370 aldeias. Robson Moreira, de Boa Vista, para o Brasil TV. Mato Grosso do Sul recebeu hoje mais 165 mil doses da vacina da Janssen. Esse imunizante vai ser usado agora num estudo de vacinação em massa contra a Covid em municípios da fronteira. Cerca de 80% dessas vacinas serão distribuídas para 13 cidades de Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, para vacinação em massa da população com 18 anos ou mais. Aqui em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a vacinação já começa amanhã. Essa imunização em massa faz parte de um estudo que está sendo coordenado pelo médico infectologista e pesquisador da UFMS da Fiocruz, Júlio Croda.
O resultado desse estudo deve ser divulgado em até 6 meses. Caio Tumeleiro, de Corumbá, para o Brasil TV. E a capital do Mato Grosso do Sul retomou a aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid depois de 4 dias de suspensão. Luana Rodrigues. Hoje puderam se vacinar aqui em Campo Grande pessoas com 42 anos ou mais e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com doenças pré-existentes. A imunização com a primeira dose estava suspensa desde o último domingo e foi retomada depois que o estado recebeu mais de 100 mil doses da vacina na última quarta-feira. Também foram aplicadas as doses de reforço para quem tomou a primeira dose da Coronavac no dia 12 de junho e da AstraZeneca no dia 1º de maio. Luana Rodrigues, de Campo Grande, para o Brasil TV. A Prefeitura de Belém também recebeu um novo lote de vacinas e retomou a imunização nesta quinta-feira. Hoje, o público-alvo foram grupos prioritários como médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, servidores sociais, entre outros. A vacinação para o público geral será retomada amanhã, com a aplicação da primeira dose em pessoas nascidas em 1984 e 1985. Além disso, está programada uma ação especial para imunizar ribeirinhos da região das Ilhas de Belém, aplicando a primeira dose em pessoas com idades entre 18 e 59 anos e a segunda dose nas pessoas que já receberam a primeira dose dessa vacina. Salvador também voltou a vacinar por faixa etária depois de 2 dias de suspensão. Hoje recebeu a primeira dose quem tem 43 anos ou mais. Camila Oliveira. Hoje à tarde foram vacinadas aqui em Salvador pessoas com 43 anos ou mais. Mas o movimento foi bem tranquilo em alguns pontos, como, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, onde o movimento ficou até abaixo do esperado. Pela manhã, tomaram a primeira dose pessoas com 44 anos ou mais. A vacinação contra a Covid-19 na capital baiana também foi retomada por grupos prioritários, como, por exemplo, profissionais de saúde, segurança, transporte, limpeza pública e até também para quem tem comorbidades, deficiência permanente, transtornos intelectuais e a população que vive em situação de rua. A aplicação da segunda dose está suspensa. Antes de sair de casa, é preciso conferir se o nome está na lista da Secretaria Municipal de Saúde. E a vacinação em alguns pontos hoje vai até às 9 da noite. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde aprovou hoje o início dos testes em humanos da Butanvac, que é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Agora, o Butantan pode realizar os testes que vão demonstrar se o imunizante é seguro e eficaz. O Instituto vai escolher 418 voluntários entre 93 mil pessoas que se inscreveram. A primeira fase será feita no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que fica no interior do estado. E a Prefeitura do Rio anunciou um novo calendário de vacinação contra a Covid. O André Coelho é quem tem as informações. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Com esse novo anúncio, fica antecipado de novo o calendário de vacinação aqui da capital fluminense. Segundo a previsão da Prefeitura, as próximas 2 semanas vão ser assim. Da segunda-feira, no dia 5, até o sábado, dia 10, a cidade deve vacinar pessoas de 42 até 40 anos de idade. Da segunda, dia 12, até o sábado, dia 17, vão ser vacinadas pessoas de 39 até 37 anos de idade. O prefeito Eduardo Paes disse que, se tudo correr como previsto, a cidade deve vacinar toda a população até 18 anos de idade até meados de agosto e não mais até o fim de agosto, como era a previsão inicial. O fim de agosto continua como a previsão da Secretaria Estadual de Saúde, seguindo um calendário unificado recomendado para os municípios. Lembrando que ele não é seguido por todas as cidades, mas fica como uma orientação. Em entrevista à Globo News, o prefeito Eduardo Paes voltou a dizer que estuda até mesmo fazer um evento teste para a população vacinada na ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara. A gente lembra que os moradores de Paquetá fizeram parte de um teste de imunização em massa e em breve toda a ilha vai estar vacinada. Volto com você, Marcelo. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, diz também que os idosos podem tomar uma terceira dose da vacina contra o coronavírus ainda este ano como uma espécie de reforço. O prefeito afirma que isso ainda está sendo discutido pelo Comitê Científico junto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde. Claro, levando em conta as pesquisas em outros países. Sim, a possibilidade, inclusive, da gente, em terminando essa primeira fase, aqui no Rio nós já anunciamos a vacinação de adolescentes, né? Seria em setembro, pode ser que seja antecipada,
da gente retomar a vacinação das pessoas mais idosas ainda, inclusive, desse ano. Agora, é óbvio, isso são tratativas que a gente tem que fazer com o Ministério da Saúde. Então, a gente tem permanentemente discutido, a Fiocruz está aqui no Rio, é um conjunto de quadros de muita qualidade na cidade do Rio de Janeiro, que tem nos orientado e nos ajudado, mas há sim o desejo da gente ainda esse ano, se possível, né, já, por exemplo, propor uma nova rodada de vacinação para pessoas mais velhas. Com o avanço da vacinação por idade, Aracaju ampliou hoje mais um ponto para a imunização contra a Covid-19. Esse novo drive-thru fica no quartel do Exército, na zona norte da capital. O novo ponto de vacinação é exclusivo para a primeira dose e vai funcionar das 8 às 5 da tarde. Ele foi criado por meio de uma parceria da Prefeitura com as Forças Armadas. A Marinha, em coordenação com o Exército Brasileiro, ela está fornecendo pessoal diariamente para apoiar as ações de vacinação que estão sendo realizadas aqui no 28BC. A primeira dose continua sendo aplicada em grávidas e puérperas no auditório do Siqueira Campos e também para a faixa etária dos 38 anos nesta quinta, para os nascidos entre julho e dezembro de 1982. Além dos 2 drives, existem 7 pontos de vacinação para esta finalidade. E a vacinação segue de forma escalonada até chegar no domingo, quando será feita o que a Secretaria da Saúde está chamando de repescagem. Nós optamos por, a partir de agora, quando nós abrirmos uma data, aquelas pessoas da idade serão vacinadas e as pessoas que não puderam se vacinar por qualquer um dos motivos, elas terão um dia de repescagem. Então, no dia da repescagem, que será no domingo, pessoas acima de 37 anos que não se vacinaram poderão comparecer para serem vacinadas. Seja da forma que for, a recomendação é que a pessoa que já tem o direito de receber a vacina não deixe para depois. Para mim foi uma felicidade, né? Eu estou vindo por idade, né? Esperei a oportunidade e compareci. Mesmo na chuva, não deixei para outro dia, né? Pela importância de estar tomando a vacina com combate ao Covid. Em Natal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram uma ação para investigar a compra de ventiladores pulmonares superfaturados para o hospital de campanha. A operação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em Natal, Aparecida de Goiânia e Goiânia, no estado de Goiás. Um dos alvos foi a Secretaria de Saúde de Natal. Segundo a Controladoria Geral da União, a investigação aponta irregularidades na compra de 20 respiradores, no valor de R$ 2.160.000, que seriam utilizados no hospital de campanha de Natal. Segundo a CGU, os equipamentos comprados tinham origem de qualidade duvidosa e alguns já apresentaram defeitos na entrega. Também foi constatado que a vida útil de boa parte dos respiradores já estava esgotada e que alguns equipamentos tinham sido descartados por hospitais porque não serviam mais. A Justiça determinou bloqueio de bens, direitos ou valores pertencentes aos envolvidos, mas não divulgou a identidade dos investigados. A Secretaria de Saúde de Natal nega as irregularidades, diz que a compra foi feita dentro da lei, com acompanhamento do Ministério Público Estadual. A seguir, uma manobra na vazão de água de uma usina hidrelétrica no oeste de São Paulo prejudica o turismo de uma cidade inteira. Brasil TV de volta e a gente fala dos testes para reduzir a vazão de uma usina hidrelétrica em Rosana, no extremo oeste do estado de São Paulo. Por causa da maior seca dos últimos 91 anos, o nível do Rio Paraná, que corta o município, está muito baixo. A manobra, visando manter a reserva de água para a produção de energia elétrica, está causando muitos prejuízos ao turismo da cidade. Os barcos para pesca estão parados. E, consequentemente, os barqueiros também ficam sem trabalhar. Os quartos antes estão disputados na pousada, que fica em Rosana, passam agora a maior parte do tempo assim, vazios. O Cido, dono do lugar, vê movimento de clientes ultimamente só por fotos mesmo. Até a obra de ampliação precisou ser interrompida. Os reflexos começaram junto com a baixa no rio. No final de semana sempre era bem cheio de gente, né? Bastante movimentado, saindo gente, arrumando apartamento, que a pousada é pequena. Cada dia que passa vem piorando essa baixa do rio, né? Sempre cada vez mais abaixando mais. E vem judiando aí
da parte que a gente mais gosta, que é do turismo de pesca esportiva, né, do município. A oferta de peixes no rio também está diferente. Espécies como juripoca, pintado, jaú e piracanjuba, antes tão comuns ali, não são mais encontradas. Terceira já, hein? Ó, vai pro rio ela. Cada dia que passa você fica mais triste do que vem acontecendo. Só falta o rio ajudar, né, que tá difícil para nós. Do jeito que ele vem aí ficando, cada dia que passa tá piorando cada vez mais para nós. É que o nível do Rio Paraná vem baixando desde o início dos testes de flexibilização da vazão da usina. Esses testes vêm sendo realizados em consequência da maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Diante da falta de chuva dos últimos meses e a situação nas bacias hidrográficas do país, o governo federal determinou uma série de medidas para enfrentamento da escassez hídrica. Segundo a Companhia Energética de São Paulo, a CESP, o nível de água no curso do Rio Paraná diminuiu cerca de 45 centímetros desde o começo dos testes, de acordo com medição instalada abaixo da usina hidrelétrica de Porto Primavera, em Rosana. Todo o processo está sendo conduzido de forma controlada e monitorada constantemente. Com certeza, esse é um dos cenários mais bonitos aqui do Oeste Paulista. Olha só essa imagem, que coisa linda. Quem vem de vez em quando para o município de Rosana ainda para admirar e fica contente vendo tudo isso. Mas quem mora na cidade vem lamentando. Aqui onde eu estou caminhando, por exemplo, onde só tem areia hoje, era coberto por água. Era a alegria de muitos pescadores, turistas, moradores aqui da cidade. Mas hoje, olha só, o cenário é bem diferente. O município antes, que era voltado somente para a pesca, e devido à barragem ela diminuiu esse turismo de pesca, a gente hoje trabalha com um turismo de navegação, de visitação das ilhas, de outros atrativos que a gente tem. É um prejuízo muito grande para o município, mas a gente está tentando desenvolver, ver o que pode ser feito. O Luiz conhece bem o Rio Paraná desde que nasceu, é pescador e todo dia faz questão de visitar o ambiente, que antes era de trabalho e hoje é de lembranças. Ruim para navegação, ruim para tudo, não tem mais peixe. Então quase todo dia eu venho aqui, cada dia mais triste, né? Porque a situação cada vez mais pior. A gente fala agora do frio, e que frio! No Rio de Janeiro, olha só, no Parque Nacional Itatiaia, na região central do estado, os termômetros oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia marcaram 9,9 graus abaixo de zero. Foi a menor temperatura registrada no Brasil este ano. E dá uma olhada aí na imagem que o chefe do parque lá fez, o Luiz Aragão. Uma blusa congelou. Eles deixaram essa roupa molhada do lado de fora durante a noite e aí ela amanheceu assim, durinha e congelada. E olha, uma das estações do Parque Nacional, inclusive, chegou a marcar 14,8 graus negativos. Isso acontece no Rio, né? Imagina no resto do país. Vamos falar agora de Santa Catarina, que também registrou temperaturas abaixo de zero depois de 3 dias seguidos. Desta vez, hoje, não teve neve, mas a geada chegou com força. A Eduarda Demenech conta pra gente lá de São Joaquim. Oi, gente, a nossa equipe está em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, onde hoje cedinho a temperatura registrada por aqui foi de 1,5 grau negativo. A temperatura mais baixa registrada hoje no estado foi na cidade vizinha, Urupema, 3,3 graus abaixo de zero, segundo a EPAGRE, que é o órgão que monitora as condições climáticas aqui em Santa Catarina. E com esse frio todo, aqui em São Joaquim, teve registro de geada. Foi na localidade Caminhos da Neve. Tudo ficou branquinho por lá, mas só quem acordou cedinho conseguiu ver esse fenômeno. Essa semana, aqui na Serra Catarinense, foi de muito frio, frio intenso mesmo. Teve registro de geada, de cincelo, que é o congelamento do nevoeiro ao tocar a superfície, tudo também fica branquinho, e de neve. Foram 3 dias consecutivos com neve. É o inverno mostrando para que veio. Não dá para sair de casa sem uma roupa bem quentinha. E olha que a gente tem mais frio ainda pela frente. O inverno só está começando. O Brasil TV fica por aqui. Você quer saber a previsão completa do tempo para amanhã? Assista o Jornal Nacional. Começa daqui a pouco, às 20h30 da noite, horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.